Então, boa tarde a todos. Desde já agradeço a presença de cada um. Esse mês, último mês do nosso grupo, são eu, Jaqueline, Genária, João Vitor e Bárbara, são os responsáveis até o final do mês. Bastante gente, mas diferente dos grupos anteriores, mas a discussão será muito boa. E aí nós pensamos inicialmente num assunto que foi bastante comentado no final de outubro, que foi o decreto 10.530, editado por Bolsonaro, para privatizar o SUS. E não foi novidade nenhuma, de esquerda a direita, houve a rejeição. Vários ex-ministros da saúde se manifestaram, um deles foi Mandetta. Ele falou que isso não tinha cabimento nenhum, por quê? Primeiro porque não tinha um plano, não tinha uma organização concreta para poder dar início, e ele já foi escrevendo um decreto. E ele fala que isso estava sendo um tiro no pé de Bolsonaro, mais um tiro no pé de Bolsonaro. Outra pessoa que se manifestou foi a ex-presidente Dilma. Ela postou no Twitter que o Bolsonaro, ela fez uma crítica, primeiro, que o Brasil não tem nem ministro da saúde. Imagina criar um decreto para privatizar algo de interesse de todos. E ela falou também que, achei bem interessante a crítica dela, porque ela fala que Bolsonaro não conhece o SUS. E realmente Bolsonaro não conhece o SUS. E aí já se tornou, e como ela mesma falou, já se tornou rotina desse governo criar as coisas e minutos depois, horas depois, desfazer. Algumas coisas realmente é ótimo ele desfazer. No caso desse decreto foi excelente, porque não tem cabimento nenhum privatizar o SUS. E, principalmente, a gente mesmo ia sofrer muito. A população brasileira já sofre, a gente tem uma saúde muito precária, mas o SUS é algo que precisaria mais de olhar, e esse é um descaso muito grande feito pelo governo. E, por coincidência, no mesmo dia do decreto, um dos principais hospitais, que foi o Hospital de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, ocorreu um incêndio. E, por ironia do destino, esse hospital o governo já tinha cortado 11% das verbas do mesmo. E aí, em uma entrevista do diretor do hospital, ele falou que o hospital já passava por grandes dificuldades antes da pandemia. Com a pandemia, aumentou muito, porque é um hospital que está de frente no combate ao coronavírus, recebe inúmeras pessoas todo dia, então já estava sofrendo por causa dos gastos. E ainda com esse incêndio, ele falou que não sabia como ia ficar a situação do hospital. O hospital tem 6 prédios. O fogo começou no térreo, no subsolo do hospital, onde ficam os armazenamentos de fralda. Foi isso que ocasionou bastante o fogo, porque eles não conseguiram controlar enquanto não conseguiu queimar toda a fralda. E aí ocorreu 5 pessoas acabaram morrendo no deslocamento delas, que eles estavam retirando as pessoas do primeiro prédio para outros hospitais, e pelo primeiro prédio ser com pessoas de emergência, 3 pessoas morreram inicialmente ali no momento, já não conseguiram se deslocar. E mais à tarde saiu a notícia que mais 2 tinham morrido nessa transferência. Então, o diretor do hospital deixou esse apelo, porque o hospital está passando por grandes problemas e não está conseguindo comportar os 600 leitos que eles tinham com gente. Aí eu vou deixar também meus colegas falar agora, né, que é muita gente. Eu acho que é Genária. Se alguém quiser falar alguma coisa, comentar agora sobre essa parte. Muito bem, Patrícia, arrasou hoje, parabéns. Muito bem. Obrigada, olha, Bárbara. Está realmente condizendo com a bolsista que faz 2 anos de iniciação científica, né? Tem que chegar, né? Não, Patrícia? Não é possível. Não é possível, não, Patrícia? Bom, gente, então isso que Patrícia está apresentando, e acho que os demais vão apresentar, vão falar pra mais. Mim, assim, muito... Quem é?
Oi, Patrícia. Quem foi que falou? Falar. Mas, não, eu só ia complementar assim, que no sentido, na pandemia, nesse sentido de participar das aulas, eu gostei muito no sentido de participar, porque online eu participo mais do que presencial. Ah, tem menos vergonha. Isso. Eleonaí, eu prestei atenção para os bozos, não é seu caso, né? Que os bozos se escondem na câmera e fica querendo falar. Sim, mas o que as meninas estão apresentando hoje, sobre a gente discutir um pouco a situação da saúde no Brasil. A gente discutiu bastante aqui já no grupo sobre a questão da educação na pandemia, mas, assim, a saúde também, mas a partir dessa história, desse bafafá que deu, né, de querer privatizar o SUS. Então, isso realmente, as redes sociais foram assim, né, todas, isso circulou bastante, não só nas redes sociais, mas todos os sites, todo no processo de comunicação, porque privatizar algo para se tornar igual aos Estados Unidos, e aí eu estava até discutindo com os meninos na turma, que eu ainda não terminei de fazer as análises, porque para mim está muito incerto. Veja como é que trabalhar com a ciência, né? Porque para mim, na minha cabeça, o Trump ganharia com muita tranquilidade nos Estados Unidos, assim, talvez não com grande tranquilidade, mas não seria nessa coisa de ser assim tão fácil, com possibilidades reais de perder, né? Então, veja como é a análise, você tem que ficar ligado nesse processo, e agora nós estamos diante de uma situação real, que as pessoas disseram assim, não é necessariamente uma posição política, que eu não acho que seja uma posição política, sabe, Helena e o Érica, as meninas da aula de ontem, aquilo que a gente discutia, que os Estados Unidos ele tem essa tendência conservadora, não necessariamente, não é uma posição política de esquerda, como o Harvey apontava, mas é uma negativa, certo? É uma negativa. E essa negativa, Patrícia, ela vai repercutir no Brasil, por quê? O passo que o ministro quis privatizar a saúde no Brasil, inclusive para igualar, porque o negócio dele é os Estados Unidos, igualando aos países como os Estados Unidos, certo? E isso aí é de fato uma preocupação, né? É de fato uma coisa que pode soar para nós aqui positivo, certo? Pode soar positivo, para mostrar o seguinte, olha, aquele modelo implantado pelos Estados Unidos, ainda que não seja uma posição muito crítica da população, certo? Mas é um modelo que não está dando certo, porque as pessoas tiveram uma negativa. Aí você diz, professor, mas as pessoas tiveram uma negativa, o PT e votaram em Bolsonaro. Sim, mas é uma outra história, porque era uma onda conservadora que está se espalhando. Não é que o Biden seja um esquerdista, não, certo? Não é que o Biden seja um esquerdista, e não é também, Andressa, que esse movimento das vidas negras importa, que esse movimento também seja um movimento revolucionário, porque não é, certo? E nem a vice-presidente, que é negra, também seja uma revolucionária, mas serviu, como eu estava dizendo, um movimento negro, um movimento LGBT, os movimentos isolados, sem ser uma questão de classe social, certo? Serviu para isso. Então, repercutiu a questão da saúde pública pelo fato da questão da pandemia? Teve influência, isso teve, né? Teve muita influência. A questão da pandemia, a questão da matança dos negros, isso teve uma influência muito grande. Mas o que eu quero explicar para você é o seguinte, ele não é um movimento revolucionário do ponto de vista da esquerda, não. Certo? Chega naquilo que eu estava discutindo ontem na geografia política. É um movimento que vem pelo processo de pós-modernidade. Certo? Aquele movimento que são movimentos isolados, que não se liga na história da classe trabalhadora. Mas vamos lá, porque os meninos são muitos hoje para falar. Vai lá, Patrícia. Ou quem vai? Era a Bárbara, não sei. Para completar essa questão do Hospital de Bom Sucesso, eu também estava lendo outras entrevistas que, como foi algo sério, né, um hospital tão importante que estava atuando na linha de frente, então o diretor ele deu muitas entrevistas, e o que eu achei muito interessante que ele falou, que além dos 11% que foi cortado no atual governo, né, 11% da verba foi cortada nesses 2 anos de governo, o hospital ele tem 70 anos, e nesses 70 anos não houve nenhuma reforma na parte elétrica do hospital. Então, o ano passado, quando
os bombeiros foram fazer a vistoria do hospital, eles viraram para o diretor e disseram que ele deveria correr atrás de conseguir fomento para fazer uma reforma, porque eles estavam sentados em cima de um barril de pólvora, porque todos os geradores do hospital estavam com problemas elétricos e a qualquer momento eles poderiam explodir. E um hospital tão importante, ele não poderia estar dessa forma, né? Então, por mais que o SUS ele seja importante, ainda existe muita precarização e muita coisa para ser melhorada. Isso que Jaque falou, só complementando, foi o que ocasionou o incêndio, foi a sobrecarga de aparelhos eletrônicos, e o hospital não tinha revisões diárias, e aí os bombeiros já tinham notificado 2 vezes o hospital que precisava de uma reforma, só que a reforma não houve. Não foi nem por conta do presidente, do diretor do hospital, porque ele, aparentemente, ele dava bastante entrevista, tem umas entrevistas antigas que ele cita que procurava. Eu acho que vai muito do presidente, que teve os cortes, e principalmente do governo do estado. Pode ir, Bárbara. Muito bem, Patrícia está falando, Jesus, essa pandemia fez sua coisa, viu? Aí, Bárbara também, mostrando o rosto. Só para complementar, né, esse caso do hospital, ano passado, enviaram uma nota para a imprensa que ano passado foi enviado 1.800.000 para a reforma, né, do prédio do hospital, só que até então não tinha acontecido. Não aconteceu até hoje, esperou acontecer essa tragédia, né? E é importante também que no texto traz uma pesquisadora da área de saúde, ela coloca que quem assinou esse decreto foi Bolsonaro e o ministro da Economia, Guedes. E não tiveram a educação, né, de colocar para o ministro da Saúde, o general, assinar. E após ele revogar esse decreto, meia hora depois ele reeditou, colocando uma possível reedição, né, do decreto. Ele editou e colocou uma possível reedição do decreto. Ou seja, é algo que ainda pode entrar em vigor de novo, esse decreto. Ok. Eu queria comentar... Oi, Elenay, porque no governo de Bolsonaro é assim, eu jogo, se colar, colou, né? Aí se colar, colou, aí eu tiro, depois eu deixo as pessoas esquecerem mais um pouquinho, depois eu volto de novo, que é essa mesma história que é o Bolsa Família, depois o Bolsa Cidadã, depois não sei o que, Brasil, que Maria Lúcia ia até fazer o trabalho dela sobre isso, mudou tanto que ela acabou baratinando a coitada da Maria Lúcia. Certo? Pode falar, Eleonai. Não, era justamente isso que eu ia falar, e acrescentado a isso, a maioria dessas ações polêmicas que o governo faz, de certa forma, em momentos muito decisivos na vida privada dele. Por exemplo, uma semana depois, o filho do Bolsonaro ele é indiciado pelo Ministério Público. Não sei se tornou réu, mas o Ministério Público ele entrou com uma ação para o Flávio ele perder o cargo de senador por causa dos crimes de rachadinha que ele cometeu na Alerj. Então, tem tanto esse caráter, se foi. E também tem esse caráter de cortina de fumaça. E isso também vai servir como uma narrativa lá para 2022, porque Bolsonaro ele só pensa na reeleição, Bolsonaro nunca desligou o modo campanha, bem parecido com as características do Trump. Trump também nunca desligou o modo campanha. E quando ele for apresentar os resultados da economia brasileira em 2022, que vai estar arrasada, nenhum analista econômico tem dúvidas disso, de que o futuro brasileiro, mesmo antes da pandemia, não ia surtir tantos efeitos. Ele vai pensar, não, eu tentei reformar, mas os caras não deixaram, o sistema é corrupto, o pessoal não deixa, não sei o quê. Tudo isso está construindo uma narrativa de reeleição. Não deixaram fazer, o povo brasileiro tem que ir para as ruas, não sei o quê.
uma bagaceira só. E um sinal disso é quando você vê que ele se elege num discurso anti-centrão, um discurso pró-Lava Jato. Você já tem um desmonte da Lava Jato, não que a Lava Jato fosse algo maravilhoso, se fosse algo terrível, mas ele se elegeu nessa onda pró-Lava Jato e simplesmente descaracterizou tudo porque começou a pegar na parte privada dele. Ele mesmo disse naquela reunião institucional. E, além do mais, agora com essa possível derrota do Trump, como ainda não fechou, Bolsonaro ele já está criando uma narrativa sobre o sistema eleitoral brasileiro. Não sei se vocês viram que ele quer colocar o voto impresso a qualquer custo, porque diz que não vai concorrer, porque vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, que a esquerda vai tomar o poder. Ele já tinha falado isso esse ano mesmo, disse que as eleições de 2018 foram fraudadas. Primeira vez na história que um candidato ganha uma eleição e ele fala que a eleição foi fraudada. Ninguém entende isso. Então, já é toda uma narrativa que ele está construindo para ele poder se reeleger e criar o caos em 2022. Isso é fato. Era só isso que eu queria acrescentar. Mas é contraditório, Eleonai, porque ele disse que não vai se reeleger. Né? Ao mesmo tempo, ele também entra com esse discurso, que não vai ser candidato. Né? Mas, ao mesmo tempo, eles também estão... Inclusive, eles já estão com o plano B na derrota do Trump, inclusive mudar o ministro do meio ambiente, fazer várias operações do governo, né? Ele já tem o plano B. E, inclusive, a ala militar já está toda preocupada com isso, né? De como o Bolsonaro é igual a eles, preciso frear mais o Bolsonaro e tal. Né? Eles já estão bem reunidos, né? Discutindo essa história do plano B. Porque o Biden no poder... Acho que ele queria. Professora, é porque assim, eu queria comentar só duas coisas. Primeiro, o que Bárbara falou sobre o ministro Paulo Guedes ter passado por cima do Pazuello. O Pazuello é um general que não entende nada de saúde, então passar por ele também não ia adiantar muita coisa, porque ele é um cara que está ali porque é um mandato de Bolsonaro. Então, e segundo, que essa oscilação de propostas que Bolsonaro faz vem desagradando até o próprio mercado que o elegeu. Porque quando um chefe de Estado edita um decreto, as ações da Bolsa tendem a oscilar, a subir ou a descer, dependendo de se for benéfico ou não para o mercado. E quando ele fala e desfaz meia hora depois, o mercado acaba criando um tanto de insegurança nos nossos investimentos. Isso é ruim para o nosso mercado financeiro. Não que, oh meu Deus, eu quero que o nosso mercado financeiro flua. Mas ele é importante para a nossa economia. E até o próprio mercado já está saturado desse disse-me-disse de Bolsonaro de dizer e desdizer, coisa de menino que não tem coragem de manter a palavra. Então, é algo prejudicial, sim. É algo prejudicial, sim, para a nossa economia. Exatamente, igual essa história aí da vacina, ele, né, que não vai deixar a vacina obrigatória, não vai comprar a vacina da China. Gente, que loucura! Eu disse isso, inclusive, na turma de Geografia Política. Quando o ministro disse que ia comprar a vacina, eu disse, não, está errado. O Brasil não vai comprar a vacina da China, isso está errado, porque politicamente está errado mesmo, né? Porque o Bolsonaro, ideologicamente, não comunga com a China. E aí, por que estava errado? Porque ele não pensa na população, então estaria errado, de fato, né? Mas aí, quando ele veio e desfez, eu disse, não, aí realmente é ele. Né, ele dentro do princípio, das ideologias, das coisas que ele acredita, né, então aí, mas agora ele pode dizer, não, que agora a vacina não tem disso, que vai ter, vai comprar as vacinas de lá do Butantan também, né, então já vem com outro discurso, aí modera o tom de voz, sabe, é uma pessoa que, sabe, é um menino pequeno, que precisa estar andando de mão dada o tempo todo, ó, não fala isso não, ei, não fala aqui não fala, mas o Mauriazi, que é do serviço social, ele sempre faz essas análises, é porque os militares, eles acreditavam que eles calariam a boca do Bolsonaro, né? Mas só que eles mantêm ali por uma semana,
Naquele momento que o filho dele estava sendo, no início lá, que pegaram como é o nome? Logo quando pegou ele lá naquela casa, na casa do advogado, ele parou por um mês, parou por um tempo, mas aí ele volta de novo, por quê? Porque é a característica dele, é a opção política que ele fez, que tende a um discurso conservador, que não é nem aquele conservador do passado, como era assim o ACM, como era esse conservador mais antigo, como é, por exemplo, o Dória em São Paulo. Ele é algo do que é mais nojento, certo? É algo do que é mais terrível na política do mundo, certo? Então, por isso que as pessoas temiam muito, o mundo todo, é o Queiroz, Jaqueline, as pessoas temiam muito a vitória dele aqui. Mas o Brasil é o Brasil. O que é que significa o Brasil no mundo como os Estados Unidos, que o mundo todo está de olho? Veja que as pessoas criticaram muito aqui a eleição do Brasil, mas não significa o mundo que está todo mundo acompanhando as eleições dos Estados Unidos, né? Está todo mundo acompanhando, né? Os mercados, são os grandes conglomerados industriais, certo? São os intelectuais, está todo mundo acompanhando as eleições dos Estados Unidos. Eu mesmo estou para infartar, não aguento mais, né, de assistir, né, fazer igual a Leonardo, ficar acompanhando no celular, de ver a atualização e não atualiza, ninguém aguenta mais, né? A pessoa vai infartar a qualquer hora, embora, como eu já disse, o outro não elege essas coisas não, mas é derrotar um projeto mundial, né? A derrota do Trump é a derrota de um projeto mundial, embora o outro lá é trocar 6 por meia dúzia, é Miguel Coelho e Júlio Losso, é trocar 6 por meia dúzia. Mas vamos lá, meninas, que tem muitas hoje as meninas. Pronto, professora, dando continuidade, aí o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, né, Alexandre Telles, fala que a precarização e a entrega dos serviços de saúde pública atinge todos os níveis do setor. Esses próprios hospitais, como o de Bom Sucesso, podem ser cedidos às organizações sociais geridas por empresas privadas. E o movimento é de precarizar ainda mais para depois dizer que o setor público administra mal os hospitais, né? Então, esses dois fatos que foram ocorridos na terça-feira, 27, não foi uma mera coincidência, né? Faz parte de uma lógica que precariza a saúde pública, vende essa precarização como justificativa para depois privatizar. E aí, pesquisando em outros sites, encontrei algumas rejeições, a da especialista Guna Azevedo, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que ela fala que seria apenas o primeiro passo para privatizações mais profundas no sistema, porque as UBSs, elas cumprem com atendimento desde a atenção primária, e esse decreto abre as portas do SUS para a entrada do setor privado, né? E sabemos que, conforme a Constituição, a saúde pública ela deve ser regulada pelo SUS, deve ser pública, universal e com integralidade. E a partir do momento que segue essa proposta que Bolsonaro realizou na terça-feira, de privatizar, perde-se essa integralidade, né? Pois os interesses públicos e privados eles não são os mesmos. E a partir disso não haverá uma regulação do gestor público. Outras rejeições também que eu encontrei, de figuras públicas, como a de Mandetta, como a Patrícia já falou, né, que ele deu um tiro no escuro, de Humberto Costa, senador, que ele fala que Bolsonaro não sabe nem o que é o SUS, que é dever de todos defendê-lo. E aí o ministro também do Meio Ambiente, o ex-ministro Carlos Mecchi, ele ironiza dizendo que a pandemia continua, SUS deve ser fortalecido. Bolsovírus enfraquece o sistema, abrindo privatização de unidades básicas de saúde. Aí fala, o recurso desviado do orçamento da saúde foi para o submarino nuclear, enquanto que o Hospital de Bom Sucesso incendiou por falta de recurso para prevenção, né? E é justamente isso, precarizar cada vez mais, e isso cateando para que o sistema
não ofereçam um serviço, um atendimento de qualidade, culpar a administração do setor público, e dizer que a solução é privatizar. Antônio Sidney. Opa! Agora, professora, eu acho engraçado o Mandetta criticar a privatização, sendo que ele foi um dos caras que mais queria privatizar o SUS. Eu fiquei, pô, logo tu falou alguma coisa, irmão, você, irmão. Pois é. Ele é dono de plano de saúde na região ali do Centro-Oeste que ele controla. Né? Ele é muito privatista, mas assim, ele viu, mas uma coisa, ele percebeu, pelo menos para aquele momento, para poder defender, que aí eu já disse isso aqui várias vezes, ele viu que a saída era investir no SUS naquele momento. Por isso ele ele teve que assumir mesmo o SUS na condição de ministro, né? Por isso ele vestia a blusa, aquela coisa toda, né? Porque ele teve que assumir, porque ele percebeu que ali era a única forma de salvar as vidas, era a partir do SUS, a partir dos investimentos na saúde pública, né? Agora, a defesa do SUS é o que a gente já estudou na geografia política, é um simulacro. Né? É uma simulação, é a indústria do espetáculo, né? Na verdade, ele teve que assumir aquele papel, porque ele era um ministro, estava diante, embora no método que ele assume, na análise da sociedade que ele assume, não era obrigação dele fazer aquilo, poderia ser um Pazuello da vida, poderia ser o outro que correu também, porque o anterior também do Pazuello é um empresário da saúde privada. Ele é um grande empresário. Ele é um grande empresário. Vários tem hospitais, enfim, né? Mas o Mandetta ou eu defendo o SUS ou vai morrer como morreu, né? Então ele estava querendo evitar isso que está acontecendo. Ou eu invisto, ou vai morrer uma grande quantidade e vai vir para cima de mim. Né? Então, é melhor eu evitar e eu investir aqui no SUS para eu não ter tantas mortes. Mas ele não estava fazendo isso porque ele é uma pessoa comprometida com a sociedade, comprometida com a vida. Não, ele estava tentando limpar a pele dele. Ou eu faço, ou eu vou pegar um monte de mortes aqui nas minhas coisas. Então, a saída é investir no SUS. Né? Então, o outro, e aí ele começou a dar de frente com o presidente, por quê? Porque o presidente queria a matança, ele não ia assumir essa matança, né? Então, ele não ia, então ele foi de encontro, certo? Então, até o presidente demitir. O outro não aguentou. Mas o Pazuello, gente, é o que há. Quando ele colocou o Pazuello, eu disse, esse aí vai ser o ministro. Ele está só protelando para as pessoas esquecerem. De fato, porque se ele tivesse empossado o Pazuello naquele momento, tinha tido uma repercussão terrível. Né? Uma pessoa que não entende nada de saúde. Então, foi o que ele fez de forma inteligente. Isso os idealizadores do capital, eles precisam ser inteligentes. Então, ele deixou passar o tempo, esqueceu, empossou, todo mundo já sabe que não ia ser isso mesmo, deixou. Então, uma pessoa que não entende nada do SUS, né? Nada. Então, ele mesmo disse, mas o SUS, como é que pode a pessoa fazer uma citação dessa? Eu conheci o SUS agora, no Ministério da Saúde. Né? Então, isso é vergonhoso para o ministro. Né? Como é que eu inclusive, sou funcionário público, eu não conheço o SUS? Né? Isso é vergonhoso. Então, tem essas coisas, entendeu, Saulo? Essas coisas que o Mandetta, ele teve que, naquele momento ali, vestir uma camisa que não era uma camisa de revolucionário, né? Era uma camisa de direita, mas assim, ou eu visto, ou eu morro, né? Então, eu não tenho saída. Ele se sustentou na condição de médico, porque ali ele estava sendo o médico, talvez o médico tentando ser um médico humano, mas não era um médico humano. Então, na condição de médico, se eu não fizer isso, aí na condição de médico, ele disse, se eu não fizer isso, vai ter uma matança aqui, vai ser um genocídio aqui dentro do Brasil. Então, eu vou controlar. Então, foi assim que foi por esse lado aí que ele agiu, certo? Mas não foi na história do ser bom, né? Então, é para a gente pensar a partir disso. Mas podem continuar aí, as meninas. Profa, oi, querido. Já que a gente já está nesse assunto de saúde, eu até coloquei no começo aqui, nos comentários, sobre as eleições dos Estados Unidos,
Porque no começo do ano, Trump estava reeleito. Não havia como o Trump realmente não se eleger, porque a economia ia bem, desemprego estava baixo, a economia crescendo pra caramba. Então, o Trump estava reeleito. Os democratas eles não tinham nenhuma narrativa, eles só poderiam ser contra o próprio Trump. Mas com essa pandemia, a questão de saúde pública nos Estados Unidos pesou pra caramba. Porque as pessoas foram sendo contaminadas, elas não têm acesso à saúde. Não tem. Se você tiver um convênio bom, porque não basta ter um convênio, se você tiver um convênio que não... Foi que nem no Brasil. Alguns convênios não queriam colocar o tratamento da Covid. Se você quisesse ter o tratamento da Covid, você ia ter um acréscimo. Mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, e pior ainda, se você quisesse ter esse tratamento, você tinha que pagar uma taxa a mais. Isso pesou muito nas camadas mais pobres, principalmente nas periferias. Você vê isso hoje na apuração dos votos. Os democratas, eles cresceram pra caramba nos centros urbanos. Nos centros urbanos super populosos. Por quê? As camadas da população que vivem nessas periferias não têm convênio de saúde. Eles só podem depender de programas assistenciais do governo. Leonardo, você viu que em Nova York ele teve uma boa votação, o Biden, porque em Nova York também foi onde a pandemia foi assim um caos total. Foi, com certeza. Né? Isso. Na Pensilvânia agora, agora o Biden já vai a mais de 15 mil votos de diferença. E a Pensilvânia, nunca que os republicanos iam pensar que o Biden poderia virar na Pensilvânia, porque o Trump ele investiu muito, porque a Pensilvânia é um estado que ele é ligado a energias fósseis, a energia do petróleo fossilífero, que com a saída do Acordo de Paris, libera tudo para produzir do jeito que quiser, amplia a indústria do petróleo naquele estado, economia lá em cima. Mas a questão da saúde pesou mais. Como é que a pessoa vai trabalhar doente? Não tem como. Então, a questão da saúde, o plano do Trump já acabou. Os auxílios também, que ele não queria dar, igual o Bolsa aqui também. Né? Isso. E a política do Trump, que era acabar com o Obamacare não é um SUS da vida, mas ajuda bastante lá. Trump naquele discurso de querer acabar com o Obamacare, pronto, ele perdeu muito. O Obamacare, ele é ligado à saúde, mas a característica dele é tipo Bolsa Família. Alguém aqui no Brasil que tentar tirar o Bolsa Família, ele perde a eleição no outro dia. Entende? Então, exatamente. Você não vai. Então, o Obamacare foi mais ou menos nesse estilo, só que era mais voltado só para a questão da saúde. Né? Então, você tinha uma assistência maior. Né? E aí, a primeira coisa que ele fez foi tentar tirar isso tudo, né? E alguém citou aqui sobre o caso do movimento de Vidas Negras Importam? Foi, e Andressa, como isso impactar? Foi a Andressa, né? Eu tô pegando aqui, demorou pra caramba pra carregar, mas tô pegando aqui no caso da Pensilvânia. Na questão étnica, cerca de... a maior parte do eleitorado negro, preto, né, que a gente fica como preto, 92% votaram no Biden. Ou seja, massivamente, não porque o Biden representa a comunidade negra, mas porque entre Trump e Biden, é Biden. Então, a população negra, nessas eleições, ao contrário do Brasil, a população negra não é maioria nos Estados Unidos, são minoria, acho que não chega nem a 20% da população estadunidense. Mas eles exerceram um fator crucial na virada. Então... Agora, você viu, eu não esqueci como é o nome do estado, que os latinos deram uma votação bem grande para o Trump. Foi na Flórida. Flórida. Foi. Que eu disse, meu Deus do céu, o povo, ele não deixa nem entrar, geralmente é mexicano, né, cubano, e aí a maioria votou maciçamente no Trump. Você vê que, quando você olha, o pessoal analisando, você tem dois tipos de imigrantes. Os cubanos que estão há muitos anos já nos Estados Unidos, já estão na classe média, cresceram bastante, mas que o Trump é contra a imigração,
entrada de latinos-americanos nos Estados Unidos, eles cresceram muito nas políticas do Trump. Mas aí você tem o estado de Nevada e do Arizona, que fazem fronteira com o México, e que o Arizona era um estado historicamente republicano, você tem uma maioria mexicana. E o Trump massivamente contra mexicanos de entrada legal. Então você tem essa diferença até entre os imigrantes. Você vê... Não, e tem outra camada, Eleonai, que são os asiáticos. Né? Então, os europeus têm outro tratamento, aí tem várias camadas. Os europeus têm outro tratamento dentro dos Estados Unidos. Os asiáticos, teve uma época aí, logo quando ele entrou, que ele não queria deixar nenhum asiático entrar mais, porque para ele todo asiático é islâmico, né? Então, aí teve uma repercussão grande, depois ele começou a rever, enfim, né? Mas, então, são várias camadas de imigrante que tem lá, porque, na verdade, ele tem uma versão. Chega a ser um movimento xenófobo do Trump, né? É uma versão mesmo ao imigrante, e particularmente quem é da Ásia, porque você tem uma forte ligação aí com a questão do islamismo, do terrorismo, né? Eu acho que foi nesse texto dessa aula, prof, que agora esqueci o nome do autor, do texto de ontem, sobre o redescobrimento do imperialismo. E quando ele vai falar do imperialismo que teve o imperialismo que eles usam nos discursos dele, principalmente depois da guerra do terror, que os republicanos, o Bush, se não é o Bush, era justamente a questão da segurança nacional. Preservar os valores americanos. Então, os republicanos eles cresceram muito nisso. O movimento lá, Lenay, principalmente tem a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que aí é fortalecida pelos Estados Unidos, a América para os americanos. Então, é essa história do nacionalismo, não só lá dentro dos Estados Unidos, mas dentro da América toda. Logicamente, funcionando para os interesses dos Estados Unidos. Então, a América para os Estados Unidos ou para os americanos. Então, tem uma guerra em um país, todos os países têm que se envolver. Mas essa lógica só funciona para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão na guerra, todos os países precisam se aliar aos Estados Unidos. Né? Então, é um império, né? E voltando para o Brasil, né? Nós só estamos nos Estados Unidos hoje, mas voltando para o Brasil... os Estados Unidos hoje já infartar. Eu queria colocar nessa questão do incêndio do hospital, e eu sou muito ruim de memória. Não sei se foi a própria Patrícia que falou sobre a questão da fala do diretor. Não sei se foi Patrícia ou foi outra pessoa que falou. Sobre a fala do diretor... Foi, né? A fala do diretor de que eles eram cientes da situação, mas não podiam fazer nada porque não tinham recurso. E isso, quando você vai fazer uma análise, isso é o que acontece na maioria das instituições públicas. Museu Nacional. Eu assisti uma entrevista com, na época, o diretor, o reitor da UFRJ, que era a responsável pela manutenção do museu. Ele falou isso, todo mundo sabia que o Museu Nacional estava a risco, mas não liberava recurso. No mês que, finalmente, o governo federal liberou os recursos para fazer uma reforma, porque ia ter o mês a comemoração da independência do país, e estavam querendo revitalizar esses monumentos históricos, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, o Museu Nacional. E aí, quando liberam esses recursos, acontece o incêndio. Mas o dinheiro... isso de décadas, milênios, isso nas repartições públicas é o que mais está acontecendo. O pessoal que pega os funcionários públicos que ficam à frente dessas... É claro que tem uma corrupçãozinha ali de boa, mas não consegue fazer nada. Nada. E esse é o argumento que utilizam para privatizar. Não, a instituição pública não funciona, tá vendo? Pegou fogo porque o Estado não sabe cuidar, o Estado não deve se preocupar com isso, e é onde vai adotar as medidas neoliberais. Aí já falei demais. E é interessante que eu pude notar pessoalmente esse processo de sucateamento em uma empresa pública que eu achei que nunca jamais ia ver sucateada. Hoje, eu sei porque eu estagio lá, a Embrapa está sem carro para transportar seus estagiários e funcionários.
Eu estava conversando com o motorista que me pega para levar para a fazenda. Ele estava falando comigo que não sabia se ia manter o emprego dele porque ele já tinha notado um processo de sucateamento para privatização. E de um setor que eu nunca cheguei, porque aqui o agro é, meu Deus do céu, é o carro-chefe do Brasil, do governo, e mesmo assim, a Embrapa, um setor que deveria ser ter bastante investimento, é sucateado. Eu fiquei abismado com o que o motorista me falou. Não é só lá não, Saulo, isso está repercutindo nas instituições federais, nas instituições, de um modo geral, nas instituições públicas, está faltando tudo. Né? Então, e aí você fica fazendo uma palavra bem comum que as pessoas usam, fazendo as gambiarras, e aí tende a não dar certo mesmo. Olha o auditório lá da UPE, né, que há século que não se usa. Por quê? Porque chegou um determinado momento que o Corpo Bombeiro foi lá interditar, né, que não dá mais para usar, né, porque correndo risco, se você insistisse em usar, de cair em cima das pessoas. Então, essa questão aí do sucateamento. Só que lá na UPE está assim, o seguinte, como eu vou lá toda semana, né, estou geralmente na terça e na quinta, que a gente abriu a Secretaria do Mestrado, lá está numa obra faraônica que é fazendo aquele espaço de convivência ali naquele buraco que vai para Xerox. Está em pleno vapor lá nas obras. A Casulo. Exato. Saudade de ser roubado da Casulo. Quando vocês voltarem, vai estar bonito lá. Mas é assim, entendeu? Não é só a Embrapa, não, as instituições públicas. Eu vi os alunos da Univasf reclamando também que não estão indo que não estavam fazendo os laboratórios lá, porque não tem gasolina também no ônibus, né? Então, você passar aqui em Juazeiro, tá os ônibus tudo parado. Tudo bem que a universidade está parada, mas essas coisas assim, essenciais, do laboratório, todo mundo vai, né? A gente vai para poder deixar tudo largado, né? Mas tá complicado mesmo, assim. Então, isso vai repercutir, logicamente, num hospital velho, num hospital que não tem reparos, e é igual a casa da gente, isso. Chega uma hora que não tem como sustentar. E aí vai pegar fogo mesmo, se você não está reparando, e isso gasta. Isso é investimento, isso tem que ter dinheiro, né? Então, por isso que às vezes vale para as pessoas. Eu estava vendo a reportagem ontem sobre a indenização de Mariana ainda, não foi nem agora de Brumadinho, de Mariana, né, que já tem mais de 5 anos e nada, não saiu nada, porque para uma grande empresa como a Vale e outras que são associadas à Vale, o que é que significa morrer 200 pessoas? Ainda que tenha que pagar indenização, tem que pagar nada. Isso não tem nenhum sentido. A menina que fica aqui para minha faxina, ela sabe de tudo. Ela chegou aqui dizendo que a Agrovale, ela tem foi proibida a Agrovale de fazer a queima, né, Saulo? Não sei se você mora aqui em Juazeiro. Ela foi proibida de fazer queima. Só que aí se ela queimar, ela paga a multa, né? Sim, só sim. Que ela paga uma multa diária, que não é barato, para poder fazer a queima. Então, ela não tem... Para ela pagar essa multa, significa dizer que ela não tem prejuízo em pagar a multa diária. Entende? Eu quero que vocês compreendam por esse lado do capitalismo. Então, não tem... ela não vai ter prejuízo. Ela, bem pagando a multa diária, ela não tem prejuízo algum, né? Porque o que ela ganha de lucro é tão grande que se ela pagar a multa todo dia, não vai ter prejuízo. É a mesma coisa de Mariana. Morreram 200, eu indenizo. Ela saiu na reportagem, já indenizei 300, não sei quantos milhões. Não tem problema nenhum, a empresa está aí a todo vapor, continua vendendo as ações. Inclusive, a Vale, não sei se vocês viram, mas a Vale, nesse último trimestre, praticamente duplicou seus lucros na Bolsa, na Ibovespa. Então, já se recuperou economicamente. Então não tem sentido. Então, para que eu vou investir no hospital se eu posso pegar aquele dinheiro ali? Então, se aquele hospital cair, matar um bocado de gente, sim, vai ter uns comentários aí no início, depois vai ter umas ações rolando aí 10, 20, 30 anos, né? Então, é dessa forma que o Estado capitalista, ele não pensa no humano,
na vida humana, não é só na vida daquela pessoa que está ali, mas nas vidas que estão em torno daquela pessoa, é uma família inteira. Então, quando você diz, morreu alguém na pandemia, não morreu só aquela pessoa, a família inteira que estava ali, que está com ela naquele momento, é uma família que foi morta praticamente, né? Principalmente nesse momento. Por isso que o José de Souza Martins, ele tem um livro que a gente estuda bastante, ele é um sociólogo, mas na geografia agrária a gente usa ele bastante. Ele tem um livro que é A Sociedade Vista do Abismo, o nome do livro é esse. É A Sociedade Vista do Abismo. E tem uma parte que ele fala sobre migração, sobre o migrante. Então, ele vai... E, inclusive, encontra as definições de migração feita pelo IBGE, certo? Ele vai, porque para o IBGE, o migrante é aquele que faz o movimento da mobilidade, né? A mobilidade é uma palavra mais marxista, mas que a gente diz a pessoa, quando ela vai de um lugar para o outro, a gente diz que ela está fazendo um processo da mobilidade, né? Então, que é um migrante, né? Então, o migrante é essa figura, né? Então, o José de Souza Martins, ele vai dizer que o migrante, quando a pessoa emigra, quando ela sai do seu lugar, ela não está indo só ela, certo? Aí, quando ela sai do seu lugar e vai para o outro lugar, e mesmo levando a família, certo? Ele vai dizer que os filhos que nascem naquele lugar, que a família toda foi, ele continua vivendo o drama da migração. Mesmo o filho não sendo mais um migrante, porque ele nasceu lá no outro lugar. Mas ele vive o drama. Por quê? Porque ele vive sempre a história dos conflitos da família, do que ter deixado a sua terra, de ter ido para um outro lugar. Então, aí o José Souza Martins vai dizer, ele também é um migrante. Ainda que ele tenha nascido no outro lugar, ele também é um migrante. Certo? Então, ele vai fazendo essa associação, e aí ele diz, e quando é só uma da família que vai, e que o outro fica, certo? O outro que fica também vive o tempo todo o drama da migração, porque ele vive o tempo todo à espera do ausente. Então, eu estou colocando esse exemplo de migração, misturado aí com a história da saúde, para mostrar para vocês que o problema da migração, ela é algo que é complicado, porque as pessoas têm que ir. E aí, apontando para a história do que é humano, né? Então, o problema, o processo migratório é algo que é muito doído. Quando eu estava na Europa, aí eu disse, realmente, José de Souza Martins tem razão, o migrante sofre, certo? Sofre. Os que têm dinheiro e os que não têm dinheiro, sofrem do mesmo jeito. Lógico, os que têm dinheiro sofrem um pouquinho menos, mas sofrem o drama da migração o tempo todo. Então, gente, eu estou dando esses exemplos para dizer a vocês a história do humano, certo? A história do humano, ele não é visto no processo do capital. Certo? Então, o capital, ele não é humano. Então, quando tem uma terminologia que diz assim, o capital humano, o capital social, o capital, ele nunca é humano e ele nunca é social, né? Porque tem alguns autores que tentam humanizar o capital e começaram a criar... Aí o Eduardo que vem, ele faz até uma crítica também, né? Lógico que eu já fazia essa análise antes, né? Porque o capital, ele nunca é humano. Ele é uma terminologia criada na pós-modernidade para humanizar o capital. Então, ao invés de dizer, o capital humano, é para as pessoas produzindo no processo do empreendedorismo. O capital, ele nunca é humano. Ele pode até, algumas vezes, ser social, porque ele se trabalha, ele ocorre a partir do trabalho, e o trabalho precisa se dar de uma forma social. Mas humano, ele não é. Então, ele é desumano, ele vai praticar sempre esse processo, seja em todos os aspectos. Então, eu não vou recuperar um hospital, eu não vou construir um hospital para melhorar a saúde de todo mundo, porque isso não tem sentido no capitalismo, certo? Não tem sentido. O capitalismo, ele trabalha na contramão, ele trabalha na desumanidade. Então é para a gente pensar a partir dessas coisas. Então, eu não vou dar terra às pessoas, né? Então, todo mundo vai ter terra, não vai ter reforma agrária. Então, para você entender, a reforma agrária, ela não vai existir no capitalismo, né? Então, por isso, na questão, quando a gente estuda a geografia agrária, e aí pega num filme que é o Viva Zapata, que a gente estuda, que é um movimento semelhante ao MST que tem no México,
Só que, no início, quando eles faziam a reforma agrária do ponto de vista mais radical, eles chamam a reforma agrária mais radical, porque eles acreditavam, naquele período, que só conseguia a terra através das armas. Então, era uma reforma agrária radical, certo? Então, o Zapata dizia, se a gente não usar isso aqui, a gente nunca vai ter a terra, né? Lógico que hoje os movimentos sociais, eles não pregam isso, eles pregam a reforma agrária popular, né? Não pregam mais essa reforma agrária radical, né? A partir do uso das armas. Mas, mesmo assim, no capitalismo, eles não vão ter terra. Então, a gente precisa entender esse processo. Não vão ter terra na sua, vamos dizer assim, na sua totalidade. Então, vai ter um assento, mas aí você diz, professor, então a gente não vai ter, a gente não vai lutar. Não é isso que eu estou dizendo. A luta, ela precisa acontecer. Então, consegue um assentamento aqui, consegue outro ali, mas na totalidade, não vai, porque na totalidade deixa de ser capitalismo. Então, vira comunismo, realmente. Vira comunismo, então não pode ser. Então, a gente precisa entender a parte dessas questões, gente. O que por que o hospital caiu? Por que a escola não funciona? Por que a gente está vivendo esse momento pandêmico? Por que está acontecendo isso tudo nos Estados Unidos? Porque é capitalismo, certo? Porque o capitalismo, nessa linguagem mais simples que as pessoas usam, ele é selvagem, ele é desumano, ele é destrutivo, certo? Ele é destrutivo, então é capitalismo. Então, por isso que quando a gente vai de encontro a isso, né, as pessoas que tendem uma análise de sociedade mais conservadora, aí elas vão dizer o seguinte, que você realmente é comunista, não é o comunismo no sentido da comunhão, é ser comunista no sentido de que o conceito que as pessoas conservadoras utilizam de comunismo é um conceito de guerra, de geopolítica francesa, geopolítica alemã, certo? De guerra, de tomada das coisas das pessoas. Então, não é um sentido de comunhão, não é um sentido de coletivo, certo? Então, o conceito de comunismo é o que há de mais perfeito. O que é comunismo? É viver em comunhão. Por isso que eu gosto muito do filme do Batismo de Sangue, quando eu coloco o povo da geografia política para assistir, e aos meninos que estão aqui que fazem a disciplina, porque tem uma parte que o Frei Beto é a parte mais bonita que eu acho do filme, certo? Porque eles vão, um dia todo mundo vai estar em torno dessa mesa, né? Um dia todo mundo vai estar em torno dessa mesa vivendo o processo da comunhão. E isso é comunismo. Ali ele dá uma aula naquela celebração do que é comunismo. Todo mundo vai estar em torno dessa mesa partilhando do mesmo pão. Isso é comunismo. Então, foi o amor pelo povo que nos uniu aqui, comunistas, ateus, cristãos. Né? Então, isso é o que é de mais lindo, gente. Né? O comunismo é isso, você partilhar das mesmas coisas, você ter os mesmos objetivos, né? E fazer as opções de sociedade. Né, as meninas? Vamos que eu falei. O dólar fechou 5,39. Agora é João Vitor. Vai lá, João. Estou ouvindo. Eu trouxe aqui duas falas importantes que repercutiu diante do decreto. Uma delas é a do candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos. Ele diz assim, que diante do decreto, faz parte de um projeto político ideológico, que ele já diz assim, que em 2019, o teto de gastos tirou 20 bilhões de reais do SUS, e em 2020 querem privatizar e transformar a saúde da família em um modelo de negócio. Então, é isso. O enfoque da privatização é toda essa questão, né? Voltada ao sistema de privar, sistema amplo de saúde. Claro que, mesmo que seja precarizado, ajuda bastante, porque a grande maioria da população depende, né? Depende do sistema de saúde. E, claro, isso vai decorrer de ser precarizado, porque diante dos desvios das verbas, da grande demanda também, da grande demanda das pessoas. Outra fala importante é a do senador, do Paulo Paim. Ele diz que, diante do decreto, é um ato inacreditável que o governo queira privatizar o SUS. E qualifica
a medida como uma irresponsabilidade. O Brasil precisa fortalecer o serviço público de saúde. Aí ele diz assim, cerca de 150 milhões de pessoas depende do sistema. E, claro, principalmente dedicado aos pobres. Aí ele enfoca no final. Privatizar o SUS é um ataque frontal à dignidade humana, claro. Todo esse enfoque gera essa repercussão, né? Aí já, dando continuidade que o Renato falou sobre o Alexandre Telles, a questão a uma vacina, uma eventual vacina que seja possibilidade da Covid-19 disponibilizadas às unidades de saúde, que são um alvo do decreto, né? O principal alvo. Diante a isso, se repercute. Se o sistema privado chega até as unidades básicas com essa vacina, eles vão repercutir no quê? Vão fazer o quê? Claro, vão disponibilizar para as redes farmacêuticas. Todo esse enfoque é gerar lucro. E tem essa repercussão de voltar sempre para ele, nas competências, até ter competência de enfocar a seu interesse, do setor privado. Então eu passo a falar para a Jaqueline da continuidade. Certo. A senhora vai comentar algo? Não, pode fazer, Jaqueline. Não, então eu acho, nós já estamos partindo para o final do texto, só que eu achei muito interessante e senti a necessidade de pesquisar por que foi que ocorreu esse movimento tão grande, por que foi que pessoas de direita que eram a favor de Bolsonaro também foram atrás de protestar na rede social, como nós estamos no momento, assim como nós já falamos aqui várias vezes, de que nós não podemos ir para a rua, a pandemia não está nos possibilitando ir para a rua para demonstrar o quão revoltados, o quão... eu não encontro nem palavras para dizer o quanto esse governo nos causa repugnância. Então, como nós não podemos ir para a rua, então esse é o momento em que as redes sociais elas se tornaram cada vez mais importantes para que a gente possa dizer que não, está errado, olha, governo, não é porque você está aí que você pode fazer o que você quer. Então eu achei muito interessante pesquisar o porquê que houve esse burburinho todo. E isso se deve por conta que o SUS, esse ano, por ironia do destino, esse ano o SUS completa 30 anos. E ele foi promulgado, né, a partir da Constituição de 89, e o SUS, ele é de extrema importância por conta que, desde quando ele foi promulgado na Constituição, ele luta para se manter, por conta que ele sempre foi tido que deveria se vir um fomento para o SUS, para que ele se mantesse. Contudo, esse fomento ele nunca chegava na sua totalidade. E mesmo assim, mesmo com toda essa precarização desde a sua criação, o SUS ele ainda resiste e o SUS ainda faz a diferença que a ONU, a Organização Mundial da Saúde, reconhece o SUS como uma das melhores iniciativas do planeta. Então, o SUS é importante. Então, tem alguns dados aqui que, antes do SUS existir, por exemplo, na ditadura militar não existia SUS, né? Então, na ditadura militar, só quem tinha acesso à saúde era quem tinha carteira assinada ou quem pagava a previdência. E apenas 40% da população tinha carteira assinada e pagava previdência e pagava seus direitos, como é falado cotidianamente. Então, o nível de mortalidade no país era muito grande, e a partir do SUS, a partir do momento que o SUS é criado, a mortalidade infantil, por exemplo, no nosso país, ela diminui em 70%. Então, isso é muito significativo. 70% da mortalidade do país diminui,
O aumento de expectativa de vida também aumenta, os pré-natais das grávidas também aumentam, porque nas UBSs, que são o principal intuito, né, o decreto, ele fala sobre as UBSs, que ele fala até que é um programa de parcerias de investimento. E grande parte dessas coisas que acontecem de acompanhar a saúde da criança, do idoso, da gestante, ela acontece na UBS. Então, se essa UBS, ela passa a ter fomentos privados, aí algumas pessoas, eu tenho o prazer, não sei, o desprazer de conhecer muitas pessoas que votam e que continuam dizendo que Bolsonaro é o melhor presidente do mundo, né? Então, eles começaram eu publiquei, né, assim que eu li o decreto, eu acho muito importante dizer que a gente, antes de ter opiniões sobre tudo, a gente necessita ler para entender o que está acontecendo, porque se você não lê, se você não entende, você não vai ter como refutar aquilo que a pessoa está ali falando. Então, eles vieram me falar sobre, Jaqueline, mas e os exames que são feitos com parcerias privadas? Aí eu disse, sim, os exames que são feitos com parcerias privadas, não pense que eles são gratuitos, não. O sistema de saúde, ele paga por aquilo. Então, se as UBSs, elas começarem a ter investimentos privados, futuramente, isso vai começar a aumentar a quantidade de pagamentos que o Estado vai ter que fazer para o sistema privado. Então, eu lembrei muito do que a professora Alexandrina fala no texto dela, que as ilhas de riqueza, elas vão aumentar. Por quê? Porque os sistemas de fugiu a palavra. O sistema privado de saúde, ele vai começar a enriquecer cada vez mais. Porque, lógico, se eles forem investir, como muitas pessoas estavam falando das filantropias e de outros hospitais que já têm essa parceria privado que atende o público, que atende as pessoas do SUS, essas pessoas, elas são atendidas, mas elas não são atendidas de graça, como muita gente pensa, né? Porque muita gente que lê o decreto, mas que é de direita, ou que tem alguma tendência a ser de direita, diz assim, não, mas isso vai ser maravilhoso, o sistema privado vai começar a investir, vai melhorar as UBSs, vai melhorar o atendimento, isso vai ser incrível, só que, gente, não, isso não é incrível, porque isso aumenta a desigualdade no nosso país. Isso vai fazer com que os sistemas privados, eles aumentem cada vez mais a sua riqueza. E o sistema único de saúde, ele tem seus problemas, lógico, porque é um sistema que atende cerca de 150 bilhões de pessoas cotidianamente, e no ano faz cerca de 2 bilhões de intervenções, sejam elas de vacinação, de cirurgia, de transplante, esse sistema, ele vai ter alguns problemas, porque é muita gente que necessita do sistema. Então, ele tem alguns problemas. Contudo, por mais que ele tenha alguns problemas, ele é o sistema mais invejado até pelos Estados Unidos. O Obama falou quando ele era presidente e fala muito do sistema. Então, a gente não pode deixar que esse decreto, ele seja aberto, por conta que quando esse decreto ele passa, quando a população não fala nada e deixa esse decreto passar, mas é pouco, né? Só a gente ainda está investindo em pesquisa. Não vamos começar a atuar. É só a pesquisa, assim, mas abrindo essa porta da pesquisa, você está abrindo a porta de futuramente as UBSs começarem a ser privatizadas e a partir dessa privatização começar a degradar o sistema de saúde e dizer assim, o sistema não presta. Então é melhor vamos privatizar tudo, porque já que o sistema não presta, que deu certo nas UBSs, essa privatização, vamos privatizar tudo. Então, é como em outra reportagem que eu li, um dos deputados, ele falou assim que é impossível para um país que escreveu na Constituição que a saúde é direito, imaginar que ela vai voltar para uma lógica de mercado. Para quem luta por esses direitos, como direito de saúde,
É impossível imaginar isso. Só que quando a gente estuda o capitalismo, quando a gente estuda que o Estado ele é burguês, quando a gente estuda o neoliberalismo, a gente vê que isso está batendo na nossa porta a qualquer momento. E que se a gente não lutar contra esse sistema e não buscar cada vez mais informar a população de que sim, ele está querendo privatizar o SUS, não é só uma pesquisinha, não. Sim, é o intuito dele privatizar, é o intuito dele diminuir o máximo possível de empresas estatais. Esse é o intuito dele. Se essa não for a nossa fala e se esse não for o nosso entendimento, infelizmente, muitas coisas vão ser privatizadas. A Embrapa vai começar a sofrer, as universidades públicas já estão sofrendo, e tudo isso acaba gerando uma bola de neve que, se a gente não tiver cuidado, daqui uns dias, infelizmente, isso poderá ocorrer. Professora, a senhora quer comentar alguma coisa? Aí depois eu falo da telemedicina. Não, é só para dizer isso mesmo, que é assim, o nosso sistema, ainda que precarizado, né, que a gente, né, tem esse modelo precarizado, mas ainda é um sistema que garante, mesmo na precarização, a saúde da população. E aí a gente já discutiu aqui, eu não sei nem qual foi o grupo que apresentou, que eu disse assim, olha, veja que os hospitais universitários dentro do Brasil, eles são invejáveis, agora não tem vaga para todo mundo, né? Então é melhor, se você conseguisse ir para o trauma e para a Unimed, você seria muito mais, você seria melhor tratado no trauma e com possibilidades reais de ser curado do que na Unimed. Né? Agora, o problema é que é cheio, né? O problema é que você não consegue, justamente porque é capitalismo, não dá para ter uma saúde pública para todos, certo? Então, ela vai ser assim, ela vai ser para um grupo, que é para o capitalismo poder se reproduzir enquanto sistema. Então, o capitalismo ele precisa se reproduzir como sistema. Para isso, ela não pode ser para todos, a escola não pode ser para todos, a saúde pública não pode ser para todos, certo? Então, é essa a lógica. Certo? Então, a gente precisa entender, por exemplo, que as pessoas, elas não conseguem pagar. Embora, por exemplo, mesmo os planos de saúde, já tendo conseguido fazer aquela história do coparticipação, né, de você, já tem para atrair um público, para atrair mais pessoas, já é uma forma de você tirar essas pessoas do SUS, né, e mostrar, por exemplo, que as pessoas podem pagar pela saúde privada. Né? Estou dizendo, professora, a senhora está dizendo que não é para as pessoas pobres fazer o coparticipação, não é isso, mas essa já é uma estratégia de vamos dizer assim, das pessoas irem para o privado. Essa também já é uma estratégia, essa tal das coparticipação, de consulta, de não sei de quê, se você for fazer, porque é mais ou menos assim que funciona nos Estados Unidos. Você vai fazer um exame, você paga tal, você vai fazer isso, você paga tal, que é mais ou menos como funciona nesses países que não tem a saúde pública. Certo? Então, não é que eu estou dizendo para ela assim, não, quem pode pagar, né? Mas é uma forma dos planos de saúde atrair essa população, certo? Então, esses coparticipação aí foi uma jogada que está dando certo. Então, você chega na Unimed, está cheio, porque as pessoas entram nessa história aí da coparticipação. Eu fico prestando atenção. Sim, aí paga tanto. Da consulta, paga tanto do exame, paga tanto dos exames simples, porque os exames mais complexos, aí você vai pagando mais de acordo com a complexidade do exame, certo? E uma coisa muito importante... Fala. Não, sobre o SUS, eu só queria trazer 2 pontos que, tipo, o SUS é produto de exportação nacional. O Brasil exporta o modelo do SUS para outros países, que é algo que é, tipo, impensável, porque como é que um país de terceiro mundo, em desenvolvimento, tem um projeto que exporta para países já desenvolvidos. Então, só de você ter uma ideia como ele é muito bem organizado e bem feito. Ele não é funcional por conta dos desvios e tudo mais. Exato. Mas ele é muito bem feito. E outro ponto é que as pessoas tendem a acreditar o SUS apenas na saúde, tipo os hospitais, mas não. Se você vai pensar, até 2000, quando foi criada a ANA, a Agência Nacional de Águas,
O SUS é responsável pela qualidade da nossa água. O SUS, se você come em um restaurante e você tem a mínima certeza que aquela comida não vai lhe ofender tanto, né? Não vai lhe ofender tanto a ponto de você ir imediatamente para o hospital, é porque você tem uma vigilância sanitária que é parte do SUS, que está lá cuidando para que, ou seja, ela não é somente hospital, não é somente isso. E isso é a importância do SUS que a maioria dos brasileiros não entende, não compreende, que ele não é só a agência de regulamento positivo aqui de casa. Não, ela é bem maior e bem mais ampla do que isso. Ok. E só lembrando, gente, quando foi criado, e aí foi no governo Lula, essa história desses postos, desse programa Saúde da Família, né? Essa saúde da família, gente, realmente, a forma como ele foi pensada, Saulo, é uma coisa assim, invejável. Porque é que você descaracterizar aquele hospital grande, botar os postos nos bairros, certo? Perto das pessoas, e ali nos postos ter todo tipo de especialidade. E também nesse período ia criando os CRAs, que aí Maria Lúcia até estuda isso, que é das pessoas irem lá fazer fisioterapia, das pessoas que têm problema, têm deficiência, né? Então, também criou isso. Os CAPs, para tirar também as pessoas que têm problema mental dos manicômios, que as pessoas ficavam presas igual bandido dentro dos manicômios, então ter mais qualidade de vida. Isso realmente, gente, foi um negócio revolucionário, porque, inclusive, essa história da saúde da família, ela é um modelo pensado a partir de Cuba. Só que no início começou a funcionar, ainda hoje tem um certo funcionamento, mas de fato ele foi criado no governo Lula e foi assim um negócio invejável, essa saúde perto das pessoas, né? Então as grávidas serem melhor atendidas pelas enfermeiras nos bairros, né? Mas isso foi depois piorando cada vez mais, mas assim, é uma coisa, por isso que na época foi um boom da enfermagem, o curso de enfermagem cresceu bastante, porque precisaria de muitos enfermeiros, foi um boom do serviço social, aí precisou bastante de assistente social, e Maria Lúcia me orienta que estuda isso, certo? Então foi assim, essas profissões tiveram, todas essas outras profissões tiveram ascensão, a fisioterapia, que era a fisioterapia, a enfermagem, eram profissões que ninguém queria fazer, né? Então, a fisioterapia, a enfermagem, a nutrição, a psicologia, então todas essas profissões da área da saúde, elas tiveram uma ascensão muito grande do governo Lula para cá, justamente para atender nesse caso, e a enfermeiro passou a assim, ganhar ouro, né, nesse período. Agora já caiu mais, mas assim, era um salário, né, para poder atender, porque precisava de muitos enfermeiros para acompanhar as mulheres grávidas nos postos. Então foi um negócio assim revolucionário, de fato, né, mas não já está mais como era antes, mas mesmo assim é revolucionário. E a importância principalmente dos hospitais, aqui, por exemplo, em Petrolina, o que eu vejo muito é, minha prima, ela teve uma gravidez de risco há um tempo atrás, e ela é concursada da Univasf, e aí ela tinha plano de saúde e tudo, porém, como a gravidez dela era de risco, e o bebê, ele necessitaria de UTI neonatal, o que foi que o médico disse a ela, eu não posso fazer o seu parto aqui no hospital. Por quê? Porque aqui a gente não tem UTI neonatal. O único hospital que tem UTI neonatal em Petrolina é o Hospital IMIP. E é um hospital público. Então, muita gente fala muito mal do sistema público, porém não entende a dimensão, assim como o Saulo falou, não é só hospital, mas, por exemplo, esse é um exemplo da dimensão do quanto o hospital público, ele tem tanto profissionais extremamente capacitados, 90% dos transplantes no Brasil são feitos pelos hospitais públicos, quanto ele tem também ferramentas e mecanismos que podem ajudar a população, e mesmo a iniciativa privada tendo muito dinheiro, diversas vezes eles não têm aquilo que o SUS tem. Então, é muito importante essa defesa. E, por fim, ele vem falar da telemedicina, né? Que um dos intuitos de privatizar as UBSs é trazer a telemedicina para
para o espaço onde as UBSs existiam, né? Você privatiza a UBS, você tira a necessidade de ter 2, 3 médicos em cada UBS e você traz a telemedicina no lugar desses médicos. Então, você não tem mais necessidade de fazer tantos concursos para ter tantos médicos, por conta que um médico, ele vai poder atender de forma online várias pessoas. E uma crítica que o texto traz é que essa telemedicina, essa medicina online, ela distancia o paciente do médico e nem sempre o médico, como nós estamos aqui na tela, ele vai conseguir diagnosticar diversas coisas que poderiam ser diagnosticadas pessoalmente. Então, esse é mais um dos problemas, né? Que essa privatização poderia trazer essa telemedicina que distancia o médico das UBSs e distancia o médico da população, e as UBSs, elas resolvem 85% de todos os problemas que chegam até elas. Então, elas são muito importantes. Então, mais uma vez, eu reforço que é necessário a gente aprender e entender a importância de lutar contra esse decreto, porque o postinho não é apenas o postinho de saúde. Ele soluciona diversos problemas que, se não fossem solucionados lá, encheriam cada vez mais os hospitais e os problemas seriam cada vez maiores. Então, não é apenas, como a direita estava falando, um postinho. Não. É um espaço muito importante que soluciona grandes problemas que poderiam ir para o hospital e piorar cada vez mais aquele lugar que já é saturado devido à quantidade de pessoas. Pois é. Ok, gente. Então, é isso. Eu acho que ficou claro a gente entender a importância daquilo que é público, da saúde pública, da educação pública, certo? Da energia pública, certo? Então, a gente aprender a importância disso e defender a nossa obrigação e a nossa obrigação enquanto pessoas que estão aqui nessa sala comprometidas com a sociedade, comprometidas com a classe trabalhadora, comprometida com os pobres desse país, e aí a gente se inclui, porque é classe trabalhadora, é a gente fazer essa defesa da sociedade, e fazer essa opção do lado que a gente quer ficar, certo? Então, entender que o hospital público é um hospital que ele está ali para defender a vida, certo? Em primeiro lugar, né? Que os médicos são sérios. Então, da mesma forma que a gente vê, imagine, a educação que já não funciona dessa forma remota como a gente tá vivenciando. Imagine a medicina, né? Imagine um curso de medicina ser feito virtualmente, de forma EAD, né? Então, o curso de medicina, eles têm, ainda bem que eles têm um conselho muito forte, até isso eles conseguiram não ter ainda curso de medicina EAD, né? E aí eles estão resistindo bastante com essa tal dessa telemedicina, né? Inclusive teve aquela reação. Oi, Bárbara. Pior que já tem, sim, o curso de medicina EAD, porque meu cunhado já iniciou, ele está no primeiro período. E onde que eu não sabia disso? Esqueci o nome, mas é lá de Salvador. Pois, tá brabo, porque eles são muito organizados, o Conselho de Medicina, né? Eles são muito fortes, porque senão já tinha proliferado. Por exemplo, imagina, eu penso no curso de fisioterapia, não é nem medicina, mas um curso de fisioterapia EAD, que também já tem, poucos, mas já tem, né? Como é que você consegue entender um curso de fisioterapia EAD, né? Porque aí você precisa entender exatamente, porque o curso de fisioterapia estuda muito a anatomia, né, para você entender cada movimentozinho desse do corpo, é brabo. Agora, medicina, né, então ter curso de medicina EAD realmente é muito complicado, né, você ser um médico, a gente já não confia nos médicos da Argentina, ainda confiar no médico que está fazendo EAD é demais, é complicado para a nossa cabeça, né, então, são os problemas da educação à distância, os problemas que vão ser mais ainda da medicina à distância,
né? Então já tem várias propagandas, a mulher, tô bem, doutor, falando com o médico para defender os planos de saúde, né? Então tem várias, olha, as consultas online na pandemia. Isso até que foi uma alternativa, mas o problema é que se usa da excepcionalidade para consolidar a coisa. É essa a minha preocupação também com as aulas remotas. Daqui a pouco o Estado não funciona, vamos deixar, né? Então é assim também. Então, você pegar uma excepcionalidade para legitimar como se fosse uma verdade. Aí não pode, né? Então, mais uma vez, é para a gente fazer dessa discussão, estar sempre atenta às coisas, às propagandas que estão saindo na televisão. É isso que eu chamo a atenção quando a gente está estudando, é fazer a leitura da sociedade, certo? Fazer a leitura do espaço. É isso que a geografia chama a atenção da gente, para não ser cego que vê. Né? Então, fazer a leitura do espaço produzido, o que é que está acontecendo aqui, o que é que está acontecendo nessa propaganda, e fazer as análises, ou só faltava, e o que é que está acontecendo, por que está assim, certo? Entende? Então, eu quero que vocês, essa história da criticidade, para a gente aflorar, ok? Então, acho que a equipe tem mais alguma coisa? Sim, liguem as professora. câmeras para a gente tirar foto. Sidney, desculpa. Oi. Fala. Então, assim, Oi, sim, Sidney. professora, voltando um pouco. Tá ouvindo? Tô sim, pode falar. Voltando um pouco também para relação à questão agrária, a gente vê que o Brasil está adoecendo muito. E isso tem relação também com a questão agrária, porque a gente perdeu na segurança alimentar, basicamente, a gente está se alimentando muito mal. Aí o Brasil está começando a ter muita gente doente, e o SUS está, no caso, salvando essas pessoas, né? Inclusive, a Raíssa Bombardi mesmo, ela vai discutir no ato da geografia, no caso do agrotóxico, ela discute isso muito bem, que inclusive até o pré-diabetes está relacionado aos agroquímicos que a gente come a partir dos alimentos. E quem está salvando hoje em dia é o SUS, essas pessoas que estão se alimentando mal a cada dia mais e vai para o SUS indústria de socorro. Então, eu acho que o SUS é importante, isso está sendo importante no Brasil por conta disso também, né, que se for privatizado, vai morrer muita gente, porque não tem como pagar, né, pelo serviço. Pois é. E aí, Sidney lembrou bem que a questão alimentar também é algo muito importante, né, porque se eu como mal, eu vou adoecer mais, né, e aí o sistema de saúde realmente não dão conta do capitalismo, eles não vão dar conta, né, então tem toda essa lógica também. Né? O saneamento faz parte também da questão de saúde pública. Imagina nessa chuva a situação das pessoas, né, que aqui não chove, então essas duas cidades não tem escoamento, não tem nada, né, então casas destruídas, enfim, né, então o saneamento também faz parte da saúde pública, né, então se eu não tenho, eu vou adoecer mais, e aí compromete mais ainda o sistema de saúde. Oi, Jaqueline, você está fazendo o quê naquela hora? As ruas viraram piscina, foi, Lucas? Né? Não, era só para ligar a câmera para mim tirar as fotos. Eu acho que até a casa de Miguel Coelho, lá em Petrolina, molhou nessa chuva, porque não é possível. Ele mora na beira do rio, lá na Avenida da Orla ele mora. Até a casa de Miguel Coelho, porque não teve casa que não molhou, não. Mas ele não vai perder a eleição porque ele tem 70%. Agora o Paulo Bonfim vai perder a eleição por causa da chuva. Quer dizer, já estava perdido, né? Eu acho, viu, Saulo? Eu acho, que não sei não, né? Só se as pesquisas tiverem muito mentirosa, que Suzano vai ganhar, mas é um pelo outro, ninguém... Não, mas eu acho que Suzano ganha mesmo. Eu vi umas pesquisas nada a ver, dizendo que o Bonfim estava com 49%, mas eu acho difícil. Eu acho que vai ficar muito pro lado de Suzano mesmo, infelizmente. Que Paulo Bonfim estava com 49%? Sim, eu vi uma pesquisa que ele estava com 49%, eu achei até estranho, viu? Será? Eu faço uma pesquisa com todo mundo que entra aqui em casa, né? Pensando que eu estou torcendo por Suzano. Não estou, não, porque o PT aqui é uma direitona, igual a Suzano. Por mim, né, é a mesma coisa. É a direitona. Suzano disse, companheiro, vou votar no PSOL também aqui em Conquistas, companheira, porque aqui em Juazeiro o PT é uma direitona. E aí, todo mundo que entra aqui em casa, eu faço uma pesquisa, ainda não deu um 13. O rapaz do ar-condicionado veio aqui ontem, veio um negócio aqui. E aí, tu vai votar em quem? Só não voto no 13. Ainda é aquela velha coisa do que o PT faz mal. A raiva do PT ainda. Até na orla que eu fui, minha irmã estava aqui, aí meu irmão, a gente foi lá. Aí meu irmão perguntou à garçonete, tu vota em quem? Ela, em Suzano. Aí meu irmão disse, realmente, parece que o 13 não vai ganhar aqui, não.
Vai não. E essa chuva, então, daí ajudou demais. Aí foi a gota d'água. Aí, vai logo acabar. E aí, vamos lá, as fotos, meninas. Vamos, Bárbaras. Umas fotos bem bonitinhas. Sorriam aí, já que vocês estão todas arrumadas, chiques. Vocês arrasaram aí na arrumação. A gente se empolgou. Pois é, pois prepara aí o negócio para Eduardo. Lembrando, viu, gente, na próxima semana que a gente vai ter Eduardo, aí cada um tem mais um convidado, certo? Então vai ser bem legal para a gente fazer a discussão, debater bastante sobre a questão do ensino. Ele traz uns dados bem legais da geografia, ele empolga demais nessa história da geografia importante como ciência, sabe? A gente é maravilhoso. É como se a geografia fosse a melhor profissão do mundo, e de fato é, a gente só não tem muita remuneração, né? Mas de fato é. Ok? Mas vamos lá, tirou a Bárbara? Não, tirei. Pois é, gente. Então, mais uma vez, eu agradeço vocês, que a gente tem sempre público aqui nessa sala, todas as semanas, esses 4 meses que a gente está finalizando o nosso último mês, né? Então, nós estamos no 4º mês e tem dado certo, assim. As meninas do mestrado, da iniciação científica, realmente ficou de responsabilidade do grupo, e aí a gente, né, tem dividido muito bem, cada um cumprindo a sua parte, de fato, com louvor, como a gente diz, né? Todos estão de parabéns, cumpriram realmente, cada um sabe cumprir a sua parte, né? Então, as meninas não cumpriram ainda não, porque ainda estão começando, né? No mês delas, mas cada um cumpriu realmente a sua parte direitinho, né? Então, a gente vai cumprir também.